Olha, a gente vai trazer uma informação daqui a pouquinho aqui de uma situação que foi encontrada pelo Ministério Público de uma situação, no mínimo, constrangedora e perigosa para os alunos que estavam sendo transportados em caminhonetes. Isso mesmo, estavam indo para a escola de caminhonete no interior de Alagoas. Vê se isso é possível em pleno século XXI. Não dá para a gente entender, não é? Então, o Ministério Público do Estado entrou com uma ação pedindo a retirada de circulação de veículos irregulares do transporte escolar da cidade de Paulo Jacinto, localizada na região da Zona da Mata aqui do estado. Segundo o Ministério Público, tem muito carro sem condição nenhuma de transporte que está fazendo isso. Tipo o ônibus de Joaquim Gomes, aquele que deu aquela tragédia, né? Infelizmente, um estudante morreu ano passado. Pois é. Vamos então ao vivo, agora com a Beatriz Lacerda, que vai falar sobre isso. Vamos saber, Bia, já tem um posicionamento? A Prefeitura, nesse caso agora, né, de Paulo Jacinto, já se posicionou? Enfim, traga para a gente as informações. Olha só, a gente procurou a Prefeitura de Paulo Jacinto, né, para saber como é que estava a situação do transporte escolar depois desse pedido do Ministério Público, que foi feito, portanto, pelo promotor Márcio Dória, solicitando que essas 7 caminhonetes de modelos D10 e D20 fossem retiradas imediatamente de circulação, que ficasse inclusive proibido esse tipo de transporte escolar com caminhonete lá no município. Procuramos a Prefeitura e fomos informados de que nenhuma notificação judicial chegou até a administração até o momento, mas que de maneira extraoficial o prefeito e a secretária de Educação já vêm mantendo aí uma conversa, né, com o Ministério Público para atender a esses pedidos que foram feitos em uma ação judicial, inclusive com um pedido de tutela antecipada. Então, qual foi a preocupação do Ministério Público? Eles fizeram uma inspeção lá na cidade de Paulo Jacinto, que fica na Zona da Mata, e constataram que as crianças eram levadas para a escola nessa caminhonete que não segue as normas do CTB para esse tipo de transporte. Além disso, Edson, esses alunos não usavam cinto de segurança, havia superlotação nessas caminhonetes, não tinham monitores escolares, os motoristas também não tinham aí, não podiam realizar esse tipo de função. Eles eram inabilitados, porque para isso precisariam ter feito um curso, ter uma credencial, e os motoristas não tinham nada disso. E essas caminhonetes também não tinham aquele nome, né, aquela faixa horizontal pintada em amarelo com o nome de escolar, identificando que ali era um veículo com transporte de crianças. Isso é obrigatório, mas nenhum desses critérios era seguido pela Secretaria de Educação. Por isso, o Ministério Público decidiu intimar o prefeito e a secretária de Educação e Transporte lá de Paulo Jacinto para conversar com eles e ver se eles já de pronto, de imediato, seguiam recomendações do Ministério Público, né? Eles pedem a retirada dessas caminhonetes e que outros veículos substituam essas caminhonetes em tempo hábil, num prazo de até 10 dias, para não haver prejuízo a esses alunos, né? Para que eles não fiquem muito tempo sem transporte. Além disso, pediu também que sejam contratados motoristas habilitados para essa função, bem como monitores que devem sim acompanhar as crianças nesse tipo de transporte, né? A gente sabe que não dá para deixar as crianças soltas ali, estavam sem cinto. Realmente uma situação de muita insegurança, de risco à vida desses alunos foi constatada pelo Ministério Público nessa cidade. Isso porque já teve caso bem recente aqui de tragédia. Não sei se vocês lembram, vocês que estão em casa, vocês vão lembrar agora, em novembro do ano passado, em Joaquim Gomes, um aluno de 15 anos, o Mislan Odilon Lima, ele estava sendo transportado em um ônibus, era até um ônibus com a faixa, né, a identificação de que era um carro de transporte escolar, só que apresentou um problema mecânico na porta, a porta não estaria travando. Mesmo assim, o carro continuou circulando, levando dezenas de alunos todos os dias. E no dia 25 de novembro, o Mislan, ele estava encostado nessa porta. Ele foi até avisado pelo motorista de que a porta não estava travando, estava com defeito, e a tragédia aconteceu. No meio do trajeto, a porta abriu, o estudante caiu e acabou sendo atropelado pelo próprio veículo. Então, a Polícia Civil decidiu indiciar
3 pessoas pela morte do estudante, entre elas o motorista do ônibus, o mecânico que deveria fazer a inspeção rotineira dos veículos da Secretaria de Educação e a própria secretária de Educação. O Ministério Público, em janeiro desse ano, ofereceu a denúncia contra os 3. Eles estão respondendo pela morte do estudante e agora o Ministério Público está fazendo inspeção em outras cidades para saber como é que está, né, a situação do transporte escolar, para que as prefeituras, as secretarias de educação realizem isso de maneira segura e de acordo com o que pede o Código de Trânsito Brasileiro. Está aí, então, a situação lá de Paulo Jacinto, muito perigo, alunos sendo transportados numa caminhonete que não passavam por inspeção mecânica semestral, o que é também obrigatório. Nada disso ficou comprovado durante a inspeção do Ministério Público. Agora isso pode mudar e tem até prazo, viu? Em 10 dias essa situação toda tem que ser mudada por lá. Edson? Pois é, Bia, não dá para entender alunos sendo transportados no pau de arara, né? Não dá, em pleno século XXI, alunos sendo transportados exatamente na caçamba de caminhonete. Porque caçamba de caminhonete não é local apropriado para você transportar exatamente alunos. Até porque, é bom lembrar, o governo federal manda ônibus para as prefeituras, né? Tem os ônibus do Estado, inclusive foram comprados pelo governo do Estado, mas as prefeituras também recebem do Fundeps, né, que é um Fundo Nacional da Educação, dinheiro e ônibus também para transportar essas crianças. Né? Então, o que é que foi feito com esses ônibus? É importante também o Ministério Público procurar saber, porque não dá para continuar transportando as crianças. Ah, mas é zona rural. Sim, é por isso que o pessoal vai no pau de arara. Tem que ser transportado da forma correta, né? Dentro exatamente de um ônibus. Né? Estamos falando pau de arara porque você está transportando na caçamba de uma caminhonete, isso não é transporte escolar. Não é. No mínimo é uma van. Não está tendo nem van, nem ônibus, né? Uma caminhonete não dá para ser assim. Obrigado, Bia. Vamos continuar acompanhando, inclusive aguardando um posicionamento, né? Não foi notificado, mas tem que mudar essa situação o mais rápido possível, com certeza.